Quero compartilhar nesta noite com vocês uma palavra que o Senhor vem trazendo ao meu coração nos últimos meses e que tem sido motivo de transformação e de impacto na minha vida nos últimos 3, 4 meses. Eu quero colocar como título desta mensagem a poderosa glória de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos viver como cristãos, como filhos de Deus, como redimidos, alcançados como habitação de Deus, em um nível mais profundo do que nós temos vivido e experimentado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso nós não devemos desanimar. Nós não devemos desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, todos os dias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, desanimamos facilmente. Desanimamos por causa das tribulações. Desanimamos por causa dos efeitos normais e naturais da vida. Desanimamos por tudo aquilo que envolve o homem em sua integridade. Tudo, absolutamente tudo. Nós desanimamos. E nós precisamos vencer este desânimo experimentando o poder e o impacto da glória de Deus. A glória de Deus, dizem os comentaristas, ela é tudo aquilo que Deus é em sua plenitude. A glória de Deus não é um anexo ou algo que está anexado a Deus. Mas nós temos que entender que tudo o que Deus criou, fez e tem a sua glória. O Salmo diz que os céus proclamam a glória do Senhor. Isaías vai dizer que nós fomos chamados para a sua glória. Abacuque diz que a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus. No capítulo 33 de Êxodo, quando Moisés, orientado a sair e levar o povo, ele diz: Senhor, rogo-te que mostre-me a tua glória. Eu preciso que o Senhor me mostre a sua glória. Eu preciso contemplar, Senhor, a sua glória.
Note que Moisés já tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Note que ele já tinha visto as pragas do Egito. Ele já tinha visto feitos miraculosos. Mas ele pede algo mais profundo, mais íntimo. Ele pede para que Deus se mostre a ele em plenitude, em realidade. Eu preciso ver a tua glória, Senhor. Davi, no Salmo 27, quando estava vivendo um momento de luta bélica em exército, como é que ele começa o Salmo? O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei. Quando os malfeitores vêm contra mim para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Se um exército se levantar contra mim, ainda assim terei confiança. Aí no versículo 4 ele diz: pois uma coisa peço ao Senhor. Observe, pois uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando Davi, no momento de luta, de guerra, ele diz: Senhor, uma coisa eu vou te pedir e buscarei, que eu possa morar na tua casa. Porque inicialmente a glória de Deus, ela se dava. Foi criada a Arca da Aliança, foi criado o tabernáculo era colocado dentro, a arca era colocada dentro do tabernáculo, para que o sumo sacerdote pudesse fazer uma vez por ano expiação pelo pecado do povo. Depois vem Salomão, cria o templo. Comentaristas falam que o Salmo 27, até então, o templo não tinha sido erguido. Porque no versículo 5 do Salmo 27, Davi diz: pois nos dias da adversidade, tu me ocultarás no teu pavilhão, no recôndito, no âmago do teu tabernáculo, tu me acolherás. Davi está dizendo: Deus, eu quero viver em ti, eu quero adentrar dentro de ti mesmo, Senhor. Eu quero poder mergulhar nas profundezas de ti mesmo, no âmago, no centro, no lugar principal, aonde tu habitas, eu quero estar, Senhor. Elevar-me-á sobre uma rocha. É no Salmo 84. Uma linda poesia. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa aonde acolha os seus filhotes. A andorinha ninho para si. Ele está dizendo que os animais, que os pássaros encontraram lugar de morada, lugar de habitação. Mas eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que moram na tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. O desejo pelo Senhor, pela presença de Deus, é trazer impactos transformadores na vida do homem. Caso contrário, viveremos os desânimos, as depressões, as indiferenças espirituais. Nós viveremos uma vida sem vida, porque aonde a glória de Deus não tem lugar, aonde a glória de Deus não habita, é lamento, choro e trevas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel.
capítulo 2. Primeiro Samuel, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se portavam com o Senhor. Nós vamos ver agora um pouco sobre a vida dos filhos do profeta e juiz Eli, que julgou a Israel durante 40 anos. E que esses seus 2 filhos, eles são o retrato do cristianismo que muita gente tem vivido hoje. É a realidade de muitos que estão vivendo assim, dentro da chamada casa do Senhor, do seio da igreja, do corpo de Cristo. Eles, como filhos de um pai que era sacerdote e juiz, que durante 40 anos, não é pouco tempo, julgou a Israel. Diz o texto aqui no versículo 12, eles eram filhos de Belial. E a primeira característica que eles fizeram contra Deus, eles não se importavam com o Senhor. Eles não valorizavam a Deus. Eles não davam a glória devida ao seu nome. Não se importavam com Deus. Atitude de desprezo, atitude de indiferença espiritual, de irresponsabilidade, atitude daqueles que não se importam com Deus, o que Deus fala, o que Deus é. Muitos estão vivendo assim. Não se importam com Deus, não valorizam a Deus, não buscam a face de Deus. Veja o versículo 17. Era, porém, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. A oferta que era destinada ao Senhor. Aquilo que era para o Senhor. Eles desprezavam. Eles não se importavam com Deus. E eles desprezavam as ofertas destinadas aos sacerdotes, que era do Senhor, sagrado, e eles comiam na frente. Mas não somente isso. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. A ideia aqui é de estupro, é de forçar essas mulheres. Essas mulheres tinham um serviço. Eles estavam vivendo com um pai que era um juiz. Eles estavam vivendo com um pai que era um sacerdote, que conhecia Deus, que tinha palavra para Samuel, que tinha palavra para Ana, que tinha palavra para Eucana, que tinha palavra para Israel. Mas ele não tinha palavra para a sua casa. Aquele que não cuida dos seus e na sua própria casa negou a fé e é pior do que os incrédulos. Há um mar,
um maremoto de gente, de pseudos cristãos, ministros, apóstolos, seja o nome que você queira dar, que tem palavra para o Brasil todo, mas não tem uma palavra para a sua casa. Tem palavra para todo mundo. Tem respostas para todo mundo de todo tipo, erudita, semi-erudita, altamente erudita, mas não tem palavra para si. E continuam vivendo, desprezando a oferta de Deus, não se importando com Deus e vivendo a imoralidade espiritual dentro da casa de Deus, dos atos do Senhor. Vivendo a corrupção, vivendo o pecado camuflado, moral e espiritual e caído. E batemos no peito, nos sustentando com títulos que os homens mortos nos dão. Porque estamos sem glória, vazios. Somos imorais, soberbos, blasfemos, reclamões. Porque Deus é subjetivo. Numa terra onde não tem absoluto, quem tem subjetivismo é rei. Esse homem teve palavra para Samuel. Samuel, quando criança, 12 anos, Deus chama Samuel por 3 vezes. Na terceira vez, ele fala para Samuel, diz ao Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele tinha palavra para Samuel. Samuel cresceu em graça, em estatura diante de Deus. Mas os seus filhos eram filhos de Belial. Quando Deus chamava Israel para conversar, ele faz uma assembleia solene. Chama os profetas, os sacerdotes, os ministros do altar. Eu quero conversar com eles primeiro, para depois chegar no povo. O resultado disto é trágico, muito trágico. Não é diferente de hoje. Israel sai à peleja contra os filisteus, tem 2 derrotas por causa do pecado desses jovens. Deus dera uma sentença a Samuel para falar para Eli que iria matar os seus 2 filhos. Deus queria matá-los. E eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Deus quer nos matar. Ou nós morremos pela justiça de Deus, pela graça de Deus, ou nós vamos morrer pelo juízo de Deus. Deus quer nos matar. Ou nós morremos pela graça de Deus e pela justiça de Deus. Nós não temos como viver. Nós vamos morrer. Ou nós vamos morrer pelo juízo de Deus. Romanos 14. Considerai, pois, bondade e severidade de Deus. Bondade para quem crê, severidade para quem se perde. Simeão, quando pega o menino Jesus, diz: este é o menino que será para levantamentos de muito e destruição de outros. É tempo de rasgar o coração, as vestes, lamentai, chorai, rasgai o vosso coração. Em Tiago, não dá para brincar. Eu passei 5 meses em conflito, dos mais profundos. E Deus falou isso comigo: eu vou te matar, Flávio. Ou você morre na minha cruz, na vida do meu filho. Porque o resultado dos filhos de Eli está aqui no capítulo 4, no versículo 11. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Morreram, porque o Senhor quisera.
Chegando essa notícia, no versículo 18, ao profeta Eli, no capítulo 4, versículo 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Morre os 2 filhos, morre agora o juiz. Versículo 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo parto, ouvindo as tais novas, e que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. E aí ela também morre. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveram um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A arca foi tomada pelos filisteus. E ela disse, com a morte do seu sogro e a arca sendo roubada, ela disse: ei, Icabode, não há glória, não tem glória. E uma vida sem glória é uma vida de trevas, é uma vida difícil, é uma vida pesada, é uma vida religiosa, é uma vida de murmuração. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de vivermos um estado maior e diferente do qual nós estamos vivendo. Será que hoje nós não podemos estar vivendo um tempo de Icabode? Será que você e eu não podemos estar vivendo essa indiferença, essa distância de Deus, e gerando mortes em nossa vida, em nosso ânimo? Porque se você olhar um pouco mais para frente, no capítulo 7, a arca fica com os filisteus durante 7 meses, só para adiantar e ganharmos tempo. A arca fica com os filisteus durante 7 meses, e no capítulo 7, versículo 1, de 1 Samuel, então viram os homens de Queriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Queriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Um período de 20 anos, mais os 7 meses com os filisteus. O povo dirigia o quê? Lamentações. Por causa da ausência da arca, tipificando a glória e a presença de Deus. O que é que nós ouvimos todos os dias? Lamentações. Está difícil a vida cristã. É isto, é aquilo. Viveram 20 anos sem desfrutar da glória e da presença do Senhor. Irmãos, isso é tão sério. Volte a Coríntios, por gentileza, capítulo 4. Os céus proclamam a glória do Senhor,
E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos reluzir e buscar o impacto desta poderosa glória. A pergunta é: aonde eu encontro esta glória? A pergunta é: como desfrutar desta glória? Como curar essa indiferença espiritual? Como devo me comportar para viver e desfrutar desta glória? Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória que estava no templo, o templo foi destruído. A glória que ficava no tabernáculo, agora essa glória é vista em Jesus. E esta glória, ela é vista de uma forma. Glória como a do unigênito do Pai. Glória personificada na pessoa unigênita do Senhor Jesus. Esta glória que está na pessoa de Jesus. Jesus chama os discípulos para o monte, e lá Jesus é transfigurado. Ele mostra-se em um estado de glória. E depois de toda aquela aparição, mais para frente, quando a glória envolve Jesus e os discípulos, diz o texto que eles caem, os discípulos caem. E depois que eles levantam, havia sumido Moisés, Elias, na visão que Pedro estava tendo, que eles estavam tendo, e ficando somente a pessoa de Jesus. Mostrando que outrora Deus falou de muitas formas, Hebreus 1. Outrora Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Inclusive fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Em João capítulo 12, versículo 43, Jesus disse que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer que eles mudaram a glória do Deus incorruptível. Além de não amar a glória de Deus, de desprezarem a glória de Deus, eles mudam, eles alteram uma vida que adulteram pelas falsas doutrinas. Então nós precisamos ver e sermos impactados pela glória que está em Jesus Cristo. No capítulo 3 de 2 Coríntios, desse mesmo texto que nós estamos lendo, quando o apóstolo Paulo, questionado sobre, pedindo carta de recomendação para ele vai falar sobre a glória da nova aliança e esta glória e os impactos desta glória. Versículo 6 do capítulo 3 de 2ª carta aos Coríntios. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Só um pouco. Paulo não está desqualificando o que aconteceu.
Paulo está narrando, mas ele vai mostrar que houve importância na glória da lei. Porque a letra mata, ou seja, toda alma que pecar, esta morrerá. A lei, ela não tinha como salvar o homem. A lei condenava o homem. Porque a lei serve de quê? De aio. A lei, porque o fim da lei é Cristo. Porque a finalidade, o propósito da lei é mostrar um substituto. O propósito da lei era que o homem se olhasse no espelho e visse o seu pecado e buscasse em Deus a sua condição de transformação. Quando o fariseu e o publicano sobem para orar, qual é a oração do fariseu? Ser propício a mim. Batia no seu peito e não ousava erguer os seus olhos, pedindo a Deus que o propiciasse, que o justificasse, que trouxesse sobre ele justificação. Por isso que Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É sofrendo a ação de Deus desta justificação. Ele diz que essa glória que estava na face de Moisés, já no finalzinho, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que passageira. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Observe essa palavra maior. Veja que Paulo vai trazer alguns adjetivos no discorrer. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério da justiça será proporcionalmente maior do que o ministério da condenação. Porque Deus pune os nossos pecados e satisfaz a sua justiça em Jesus Cristo. E por causa da satisfação que Deus tem para si mesmo, porque todos pecaram e careceram da glória de Deus, perderam esta glória, e agora Jesus está fazendo a unidade do corpo de Cristo, de ambos os povos fez um, quebrando a parede de separação. Ele está agora fazendo o que? Trazendo de volta esta glória. Que Adão pecou, mas agora Cristo está nos levando a viver a glória perdida do Éden, para viver a glória que eles conquistaram por causa da justiça de Deus no seu sangue. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas em Cristo nós fomos instituídos acraseado, a glória de Deus, a ela. Nós estamos em Cristo, voltando à glória de Deus, que ficou perdida pelos séculos. Não será de maior glória o ministério do Espírito? Sim. Versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual excelente glória. Maior glória, maior proporção, atual e excelente. Observe os termos. São termos importantíssimos. Maior glória, maior proporção, atual e excelente. Diante de tudo que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Diante de Mar Vermelho se abrindo, maná no deserto, praga no Egito, mar se tornando em sangue,
todos aqueles feitos, martelo flutuando, isto é pequeno, passageiro e menor do que está contido na pessoa de Jesus Cristo. Mar Vermelho se abrir não é maior do que a glória que está na pessoa de Jesus. Paulo vai dizer em Colossenses: porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Porque ele destruiu quer soberania, quer tronos, quer principados. Porque ele é o eu sou. Porque ao invés de pedir maná do céu, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ao invés de beber as águas amargas, ele disse: eu sou a fonte, eu sou a fonte de rios de águas vivas. Em Isaías vai dizer que eu serei agora o teu sol. Paulo vai dizer que o sol tem a sua glória, que a lua tem a sua glória, que as estrelas têm a sua glória, mas o Filho do Homem tem a glória das glórias, porque Deus o exaltou acima de todos os nomes, lhe dando nome, lhe dando poder e toda autoridade, subjugando principados e potestades, porque ele foi exaltado acima de todos os céus. E este mar vermelho, e esse misticismo tolo que se fala por aí, é ínfimo, é desvanecente e é pequeno diante da glória que está contida na pessoa santa, maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, Senhor da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o Senhor da glória. Jesus, quanta ignorância, quanto hiato, quanto abismo distante de Jesus, se fala de tudo. Mas não se tem glória de Cristo. Paulo disse que a glória, o ministério do Espírito é maior, proporcionalmente maior, sobreexcelente e atual. O que está em Jesus não passa, não acaba, não se desvanece, é fixa, é eterno, fica lá, porque Ele conquistou. Ele fala no versículo 11, porque se o que desvanecia tem sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Permanente. Sabe o exemplo disso? De Hofni e Finéias. Talvez você fale, mas ele foi muito longe. 1 Timóteo, Paulo vai dizer assim, olha, para Timóteo no capítulo 1, versículo 18. Olha, Timóteo, combate o bom combate, ser firme nelas, porque alguns negaram a boa consciência, naufragaram na fé, entre estes Himeneu e Alexandre. Só que no versículo 11, do capítulo 1 de 1 Timóteo, tem um texto-chave, que diz assim, porque não deram glória segundo, não deram crédito segundo o evangelho da glória de Deus. Porque não deram crédito segundo o evangelho da glória de Deus. Aí a gente corre risco de naufrágios na fé. Aí a gente corre risco de viver à margem, náufragos,
enxergando de longe o sol, mas não consegue ir em caminhão do sol ou da lua. Por quê? Porque nós não temos vivido a luz da glória deste Evangelho. No versículo 17 e 18 de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, ele nos diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. As qualificações, os adjetivos da glória que lhes falei, sobre excelente, permanente, atual, maior proporção, o poder desta glória que está em Jesus deve nos levar à liberdade da lei e à transformação. E aí é que muita gente foge. Porque participar de um culto solene e ficar do mesmo jeito, abraçado e naufragando, talvez seja melhor do que buscar a transformação. Porque a transformação, ela precisa de um agente ativo, que é o Espírito, é o ministério dele. E nós seremos transformados de glória em glória. São degraus que nós vamos subindo, são degraus que a gente vai alcançando. Agora, cuidado com essa questão de degrau e de subir. Porque diferente do que nós vivemos no mundo, mais você, tudo em você, confia em você, você é o cara sou eu. Diferente disto, os degraus que nós subimos, de transformação pela visão da glória de Deus, são degraus que nos colocam para baixo. Que Ele cresça e que eu diminua. O Evangelho de Cristo é olhar para outrem. O Evangelho é você. É como Paulo diz em Gálatas 12, 22. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está falando da substancialidade, da transformação. E quando Paulo vai orar pelos Gálatas, ele diz: eu sinto dor de partos. Para quê? Para que vocês sejam abençoados, para que vocês comprem carros? Não. Para que vocês sejam curados? Não. Para que vocês vençam na vida? Não. Eu oro, eu sinto dores de parto, para que Jesus Cristo seja formado em vós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Nós só teremos esperança da glória se Jesus for gerado em mim, em você. Se você e eu, nós não tivermos essa transformação, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Cristo em vós é a esperança da glória. Isso deve trazer um sentimento de urgência. A luz tem que acender de urgência. Para que Jesus seja gerado em mim e em você. Pequenos Jesuses e Jesusas. Somos transformados de glória em glória aonde? Na sua própria imagem. É na imagem padrão. É na imagem padrão. Existe um padrão que Deus estabelecera na sua igreja. É na imagem de Jesus. Paulo nunca transformou ninguém na imagem dele. Paulo disse: sejam meus imitadores, mas não sejam como eu sou. Ele nunca falou isso. Como eu sou de Cristo. Então, viver impactados por essa glória é uma vida de transformação. Eu era arrogante, hoje eu sou menos. Estou falando de forma pseuda, tá? Eu era chato, hoje eu sou menos. É ascensional.
Temos que responder espiritualmente a esta verdade. Você e eu, nós temos que avaliar nossa vida. Quando nós começamos a carreira cristã, o que tem de Jesus Cristo em mim e você? Tem gente que está preocupado como pregar, como fazer missões. Tem gente que está preocupado em várias coisas. Mas dentro ele é um oco, é um santo oco, que não tem substancialidade. Se quebrar, não tem glória. Porque ele vai dizer no próprio texto aqui, no versículo 7, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus, porque a glória pertence ao Senhor, porque é Ele que opera tanto em vós o querer como o efetuar, é Ele que opera, é Ele que determina, é do jeito que Ele quer, é nos preceitos dEle, é da forma dEle, é do jeito dEle, não tem abertura nenhuma. Jesus é a máxima da minha e na sua vida. É uma glória atual, permanente, sobreexcelente. E nós somos transformados à imagem dele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele chama: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venham, venham. Tomai sobre vós o meu jugo. Tome sobre vós o meu jugo. É o meu jugo. Porque eu vos aliviarei. Quem vai aliviar você e eu é Ele. Ele não terceiriza isso. Versículo 16. Para a gente ganhar tempo. Aí então a gente vai poder entender um pouquinho. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, veja outra qualidade da glória, eterna e pesada. Eterno peso de glória acima de toda a comparação. A obra irrefutável, inquestionável. O apóstolo Paulo tinha essa certeza quando ele fala em Romanos 8:18. Porque eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a de ser revelada. Nós estamos preparando a nossa vida para uma glória pesada, densa, substancialmente pesada, maior, sobreexcelente, permanente, atual e eterna. Aí no versículo 18 ele fala assim, olha para mim que eu vou recitar para vocês, por gentileza. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Eu vou repetir esse versículo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não fixe, não olhe para as coisas que você está vendo, mas atente para o que você não está vendo. Porque o que você está vendo vai passar, mas o que você não está vendo ainda é eterno. Nós estamos sendo preparados para habitar eternamente com o Senhor. Agora, nós precisamos
nos arrepender. Isso aqui está a ceia do Senhor. Isso aqui não é uma cerimônia normal. Hebreus 9 diz assim: se o sangue 9:13, se o sangue de touros e de bezerros e de uma novilha aspergida derramado quanto à purificação do pecado tem sua eficácia. Aí no versículo 14 ele fala assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 7:21 nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Observe que Jesus é o santo, inculpável, sem mancha, separado dos pecadores e foi assunto aos céus dos céus. Jesus Cristo tem glória para mim e para você, pelo próprio mérito dele. Mas o que é que eu faço com o meu câncer? Minha depressão? Ela está produzindo em mim e você eterno peso de glória. Fique firme. Continue servindo ao Senhor. Ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que a morte, é que Paulo vai falar em Romanos, ainda que a morte, a vida, coisas do presente e do porvir, ao tudo que acontece, ainda que não desanimamos, não desanime. É tempo de radicalismo em Cristo. Quando eu falo radicalismo, essa palavra ela tem dificuldade com ela. É sermos firmes conosco, não impondo para ninguém, com as nossas concessões. Porque o tempo não me permite, eu poderia falar o que impede de viver essa glória. Mas acredito que o que foi falado hoje tenha servido como edificação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.